Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ronaldo Virgílio Júnior, eu sou professor de Direito Processual Civil e hoje quero compartilhar com vocês uma dica a respeito do dia do começo do prazo no Código de Processo Civil. Antes da gente começar, porém, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem aqui no canal do Antônio do Tribunal, onde semanalmente serão divulgadas dicas de concurso nas mais diversas matérias: português, matemática, raciocínio lógico, informática, direito constitucional, processo civil, processo penal, direito penal, dicas de organização do estudo, motivação e muito mais. Se vocês estiverem gostando desse vídeo, já curtam, porque isso é bastante importante para a gente. E caso vocês queiram entrar em contato comigo, eu recomendo que vocês me procurem no Instagram, @ronaldo.virgiliojunior. Lá a gente consegue trocar uma ideia, consegue conversar, você consegue tirar suas dúvidas. E se você quiser mais conteúdo de direito, me procurem pelo canal no YouTube, Ronaldo Virgílio Júnior. Lá você vai ter também bastante conteúdo gratuito para complementar os seus estudos. Sem mais delongas, pessoal, a gente começa tratando sobre o dia do começo do prazo. Esse assunto é bastante importante, pois a princípio pode parecer um tanto quanto confuso os prazos no direito processual civil. Mas vocês vão perceber que quando a gente entende o passo a passo, a gente consegue identificar com mais clareza esses prazos. Primeiro ponto importante, pessoal, não é muito incomum que nas provas se cobre do candidato o conhecimento da contagem de prazos. É muito comum, por exemplo, ser apresentada uma situação hipotética pedindo para que o candidato identifique o último dia do prazo para a prática daquele ato processual. E o primeiro importante passo para a gente conseguir identificá-lo é conhecer o dia do começo do prazo. O que diz o artigo 231, que é o principal artigo que trata desse assunto? Não é o único, existem outros artigos que tratam de dia do começo do prazo, mas esse é o principal deles. Vejam comigo. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo, número 1, a data da juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou intimação for pelo correio. Então imagine a seguinte situação, pessoal. O escrevente foi determinado que ele produzisse a citação, produzisse a intimação e encaminhasse para o destinatário. Normalmente se faz isso pelo correio. O correio vai até a casa da pessoa, aquele servidor do correio recebe a assinatura do destinatário, confirmando o recebimento daquele documento por parte dele e devolve ao fórum. A partir do momento que o escrevente recebe aquele documento assinado pelo destinatário, ele coloca aquele documento nos autos, ele coloca aquele aviso de recebimento nos autos. E isso nada mais é do que a juntada. Diz aqui o Código de Processo Civil que a data da juntada deve ser considerada como o dia do começo do prazo. Inciso 2. A data da juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça. Aqui é a mesma hipótese, pessoal. A única diferença é que, ao invés de ser feita pelo correio, será feita pelo oficial de justiça. O oficial de justiça vai até a casa da pessoa, intima ou cita aquela pessoa, recebe a assinatura de recebido e devolve ao cartório para que ele faça a juntada aos autos. E a partir dessa data, da data da juntada, é que se dá o dia do começo do prazo. O terceiro inciso diz que o dia do começo do prazo é a data da ocorrência da citação ou intimação quando ela se der por ato do escrivão ou chefe de secretaria. Imagine a seguinte situação: uma pessoa um tanto quanto apressada e ansiosa para saber a movimentação processual daquele problema, daquele caso seu, comparece espontaneamente ao cartório judicial para consultar os autos. O escrevente, na hora de apresentar aqueles autos, percebe que tinha uma intimação pendente para aquela pessoa, que no andar normal daquele procedimento ele produziria um documento de intimação e encaminharia pelo correio, mas a pessoa está ali na frente dele. Ele não vai aproveitar a oportunidade? Vai. Naquele momento, ele faz a intimação daquela pessoa a respeito daquele ato. E é a partir dessa data, da data da ocorrência da intimação, é que se tem o dia do começo do prazo. Inciso 4. O dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou intimação for por edital. Aqui, pessoal, a gente tem uma situação específica. Imagine que você tentou encontrar a pessoa para que ela fosse citada de um processo específico,
Por meio do correio, não foi encontrada. Por meio de oficial de justiça, também não foi encontrada. O que a gente vai fazer nesse caso? Vai travar o processo porque não conseguiu encontrar a pessoa? Não. A gente se utiliza do instrumento da citação por edital, que nada mais é do que a divulgação na imprensa local, por exemplo, de que a justiça está procurando aquela pessoa. Muitos jornais do interior, quem já teve contato vai saber, que tem aquela seção específica de editais do Poder Judiciário, onde diz fulano de tal está sendo procurado para que ele seja citado no processo tal. E o que acontece? Para que essa notícia circule, para que ela tenha um tempo de comunicação à sociedade e que nessa tentativa de conhecimento geral se chegue a notícia daquele processo ao destinatário, o Código de Processo Civil prevê que o juiz determinará um prazo de circulação desse edital, de 20 a 60 dias. E é esse prazo que o inciso 4º faz referência. Percebam, o dia útil seguinte ao fim da dilação. Por exemplo, o juiz determinou um prazo de 60 dias de circulação daquele edital. Depois de terminado aqueles 60 dias, o dia útil seguinte ao fim desse prazo será considerado o dia do começo do prazo. Inciso 5. O dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou intimação for eletrônica. Atualmente, majoritariamente, nós trabalhamos com processos digitais e existe um sistema específico para a tramitação desses processos, onde o juiz tem um login e senha próprio, onde os servidores também têm o seu próprio login e senha e os advogados também têm. E é nessa circunstância em que se apresenta essa citação ou intimação eletrônica. Imagine o seguinte, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, nós temos o sistema ESAGE. O advogado tem o próprio login, a própria senha, e a partir desse login, dessa senha, ele recebe as intimações relacionadas aos processos dos clientes dele. Então, se ele recebe uma notificação dizendo, olha, tem uma intimação referente a esses autos, o senhor precisa acessar, tomar ciência e praticar o ato. Ele acessa aquela intimação, aquela notificação e fica sabendo dela. A partir dessa data, percebam que se conta o dia útil seguinte a ser considerado o dia do começo do prazo. Então é o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação e intimação. Mas Ronaldo, me diga, e se o advogado esquece ou não quer abrir aquela intimação ou citação, até porque ele quer postergar cada vez mais aquele processo, vai ficar sem correr o prazo? Não. Percebam que o inciso 5 faz referência ao término do prazo para que a consulta se dê. Existe uma lei específica referente aos processos eletrônicos que determina que o advogado tem 10 dias corridos para se acessar aquela intimação. Se não for acessada, a partir do dia útil seguinte, como consta no inciso 5, é que se dá o dia do começo do prazo nessa circunstância. Inciso 6. A data da juntada do comunicado de que trata o artigo 232 ou, não havendo esse, a data da juntada da carta aos autos de origem, devidamente cumprida, quando a citação ou intimação se realizar em cumprimento de carta. Quando o destinatário, a pessoa a ser citada, a ser intimada, não mora na comarca, a gente se utiliza do instrumento da carta precatória, você se lembra? E qual é a dinâmica da carta precatória? Ela é encaminhada para o juízo de domicílio do destinatário e aquele juízo é quem, por meio de oficial de justiça, faz a citação ou intimação. O oficial de justiça devolve ao cartório dele, ao cartório de domicílio do destinatário, aquele mandado cumprido. O que o escrevente do juízo deprecado deve fazer? Deve comunicar por e-mail o juízo deprecante, que é aquele juízo que no final das contas está procurando a pessoa. E a partir dessa comunicação por e-mail é que se tem, no dia da juntada dessa comunicação, o início, o começo do prazo. Mas Ronaldo, o escrevente esqueceu de comunicar. A gente não vai ter o início do prazo? A gente terá em outro momento. Em determinado momento, aquele escrevente deverá devolver a carta por inteiro ao juízo deprecante. E quando essa carta chegar no cartório e quando ela for juntada, é que aí sim se dará o dia do começo do prazo. Vamos avançando para o nosso inciso 7. O dia do começo do prazo é o dia da data da publicação,
quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico. Antigamente era mais comum que as intimações fossem feitas pelo Diário da Justiça, pessoal. Os processos físicos eles tinham a própria dinâmica deles. E em razão disso não existia um sistema próprio como hoje existe o ESAGE para os sistemas digitais. Então todas as intimações eram feitas por um Diário da Justiça, um calhamaço desse tamanho onde o advogado tinha que procurar item por item as intimações referentes a seus clientes. Imagina o trabalhão. Mas percebam, o dia da disponibilização daquela informação, ou seja, o diário eletrônico ou físico, foi divulgado, foi colocado para o público no dia 8 de março, imaginemos, uma terça-feira. Aquele dia significa o dia da disponibilização. A gente vai ver no artigo à frente que a data da publicação não é a mesma que a data da disponibilização. A data da publicação deve ser considerada como o dia útil seguinte à da disponibilização. Então, se disponibilizou no dia 8, terça-feira, dia 9, quarta-feira, é a data da publicação. E conforme a gente tem no inciso 7, o dia do começo do prazo é o dia da data da publicação, quando a intimação se der por Diário da Justiça, impresso ou eletrônico. Tá bom, pessoal? Inciso 8º, o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos em carga do cartório da secretaria. Aqui é a mesma situação, só que agora do advogado apressado, né? A gente falou sobre o cliente apressado que vai procurar informação e é intimado, citado ali no cartório mesmo. Imagine um advogado apressado. Ainda está pendente a intimação para que o advogado pratique determinado ato. Mas ele vai até o cartório, e imaginemos isso em autos físicos, obviamente, em autos digitais não faria sentido. Ele vai até o cartório e pede carga. O que é a carga? É a retirada dos autos do fórum para que ele leve para o escritório dele analisar com mais calma. Essa carga, se tiver alguma intimação para ele pendente no processo, faz com que o dia do começo do prazo seja aquele, o dia da carga, pois presume-se que ele vai tomar ciência daquela intimação, pois ele levará o processo para a casa dele, para o escritório dele. E aqui a gente tem uma novidade, pessoal. O inciso 9 foi incluído pela Lei 14.195 de 2021. E como a gente sabe, banca adora uma novidade. Do que ele trata? Ele trata das citações e intimações por meio eletrônico, por meio de mensagem eletrônica. Leiam comigo. O dia do começo do prazo será o 5º dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, quando o recebimento da citação for realizada por meio eletrônico. Ainda não foi regulamentado no nosso ordenamento jurídico, mas imaginemos a seguinte situação hipotética. Uma empresa que recebe muitas citações, devido à grande atuação dela no mercado, cadastra um e-mail específico para o recebimento de citações de todo o ordenamento jurídico brasileiro. Estado de Minas, Estado de São Paulo, ela centraliza, através daquele e-mail, o recebimento dessas citações. E ela recebe, por meio de um correio eletrônico, por meio de um e-mail, a citação num determinado processo. A partir do momento que ela abre aquele e-mail e confirma o recebimento, o dia do começo do prazo para que ela pratique o ato determinado é o 5º dia útil seguinte. Então, vocês conseguem perceber, são prazos bem variáveis conforme a circunstância apresentada por cada uma das hipóteses apresentadas pelo 231. Tá, Ronaldo, agora a gente já sabe qual é o dia do começo do prazo. O que a gente faz com ele? Vejam no artigo 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Ou seja, todo aquele esforço para descobrir o dia do começo e a partir dessa identificação a gente exclui o prazo e começa a contagem no dia útil seguinte. É isso que diz o parágrafo 1º. Os dias do começo e os dias do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com o dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal, ou houver disponibilidade da comunicação eletrônica. Então imagine, por exemplo, que foi juntada aos autos a carta precatória, na verdade foi juntada aos autos o AR, o exemplo mais comum, foi juntada aos autos o AR numa sexta-feira. O dia útil seguinte é o dia do início do prazo, isso a gente já sabe. A partir daí a gente tem a exclusão do dia do começo do prazo e começaria a contagem na terça-feira. Só que o parágrafo 1º traz uma regra específica. Se essa segunda-feira que
em tese, seria o dia do começo do prazo, ela coincidir com uma data em que o expediente forense comece depois ou se encerre antes do horário normal? Mas que história é essa, Ronaldo? Existe essa hipótese? Existe. A quarta-feira de cinzas, por exemplo, a gente começa 3 horas depois do horário normal. Ela não serviria para a contagem do primeiro dia do prazo. Ela não serviria como dia do começo do prazo. Se acontecer isso, o dia útil seguinte é que será considerado o dia do começo, ou seja, é a terça-feira que será ignorada, que será excluída da contagem do prazo, começando-se assim a contar na quarta. E a outra hipótese também da gente desconsiderar esse dia do começo do prazo é quando houver disponibilidade da comunicação eletrônica. Algum problema no ESAG aconteceu e você não conseguiu acessar aquele processo. Existem um setor específico para identificar esses problemas técnicos e sempre que acontecem, os advogados são avisados de que o dia do início do prazo, se acontecer naquele dia, considerem o dia útil seguinte nos termos do 224, parágrafo 1º. Aqui no parágrafo 2º a gente tem a reiteração daquela regra que eu expliquei para vocês, dizendo o seguinte, que considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico. O Diário da Justiça foi publicado no dia 8 de março. Essa é a data da disponibilização, é a data que você teve acesso à informação. A data da publicação é o dia útil seguinte, e ela é o dia do começo do prazo que deve ser excluída da contagem. Parágrafo 3º, a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que se seguir o da publicação, o que a gente acabou de mencionar. Tá, Ronaldo, a gente deve então fazer a contagem do prazo. E como que se dá essa contagem? Artigo 219. Na contagem de prazo em dias, não é em meses, não é em ano, é em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. E o que são dias úteis, Ronaldo? Dias úteis a gente extrai do artigo 216. São úteis aqueles dias que não são feriados. E o que são feriados? Além dos declarados em lei, ou seja, 1º de maio, Dia do Trabalhador, 15 de novembro, Proclamação da República, são feriados para efeito forense os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense. Imagina que aconteceu um dilúvio naquela comarca que impediu que os escreventes chegassem até o fórum. Não houve expediente forense naquele dia. Então aquele dia não será considerado como dia útil para a contagem dos prazos. Certo, pessoal? E importante destacar, por fim, que essa contagem somente se aplica para os prazos processuais. Tá bom, pessoal? E para finalizar essa dica, vamos de um exemplo para vocês entenderem. Vamos supor, como eu tinha mencionado, que você teve acesso ao Diário da Justiça de uma intimação no dia 8 de março, terça-feira. Esse é o dia da disponibilização do diário. O dia da publicação, como nós vimos, é o dia 9. E o dia 9, que é o dia da publicação, é o dia do começo do prazo. Então a gente exclui o dia 9 e começa a contagem no dia 10. E a partir de então, considerando um prazo de 15 dias, a gente conta 1, 2, pula sábado e domingo, né, que não são dias úteis para fins de contagem de prazo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O dia 30 é o último dia do prazo nesse exemplo. Pessoal, eu espero que tenha ajudado vocês essa dica bem rapidinha a respeito da contagem de prazos. A gente volta na semana que vem com mais dicas a respeito de processo civil. Qualquer dúvida, entre em contato comigo no @ronaldo.virgiliojunior lá no Instagram. E não deixem de curtir esse vídeo, pessoal. Ajuda bastante a gente, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.